A cidade do Vaticano, um farol de fé. Uma nação-estado envolta em mistério. Por séculos, permaneceu como o coração da Igreja Católica, um símbolo de autoridade espiritual. Mas por trás de suas paredes douradas e a arte de tirar o fôlego, encontra-se uma verdade mais sombria. O Vaticano guarda segredos. Antigos, poderosos e potencialmente perigosos. Segredos que podem abalar os próprios alicerces de nossas crenças. Cada pedra, cada afresco, sussurra um passado envolto em intriga e controvérsia. O Vaticano guarda seus segredos de perto. Sua revelação pode destruir a imagem cuidadosamente construída pela Igreja e reescrever a própria história. Nas profundezas do Vaticano, encontra-se um tesouro de conhecimento. A Biblioteca Apostólica, um vasto repositório de textos, mapas e artefatos antigos. Suas prateleiras gemem sob o peso da história, guardando segredos que podem reescrever nossa compreensão do passado. Fundada no século XV, a biblioteca abriga uma coleção incomparável de manuscritos. Alguns datam da aurora da civilização. Estes não são meros livros, são portais para mundos esquecidos. Mundos de impérios perdidos, religiões antigas e conhecimento considerado perigoso demais para o homem comum. Os bibliotecários, juramentados ao segredo, protegem seus tesouros com devoção inabalável. Era o ano de 1938. A Europa estava à beira da guerra. Mas dentro do Vaticano, uma tempestade diferente se formava. Nas profundezas da Biblioteca Apostólica, nas entranhas empoeiradas dos arquivos do Vaticano, trabalhadores se depararam com uma câmara escondida. Sua entrada, oculta por séculos, revelou uma descoberta arrepiante. Lá dentro, em meio a pergaminhos antigos e relíquias em ruínas, jazia uma caveira. Mas esta não era uma caveira comum. Seu formato alongado, a qualidade lisa, quase alienígena do osso, causou arrepios na espinha daqueles que ousaram tocá-la. A descoberta foi rapidamente classificada, escondida de olhos curiosos. A caveira, desenterrada de sua antiga tumba, tornou-se objeto de obsessão e medo. Seu crânio liso e alongado, tão diferente do de um humano, sussurrava algo antigo e sobrenatural. Seria um sinal de uma civilização perdida, uma espécie anterior à humanidade? Ou algo ainda mais perturbador? O Vaticano permaneceu em silêncio, recusando-se a reconhecer a existência da caveira. Mas os rumores começaram a circular. Sussurros de reuniões secretas, de tentativas frenéticas de entender as origens da caveira, se espalharam como fogo nos corredores do poder. A presença da caveira era um espinho no lado da Igreja. Representava o desconhecido, o inexplicável. Seção 5. Sussurros na escuridão. Rumores de ritos secretos. Com o passar dos anos, os rumores em torno da caveira se tornaram mais bizarros. Sussurros de sociedades secretas dentro do Vaticano, usando a caveira em rituais antigos, começaram a surgir. Seriam apenas delírios de teóricos da conspiração? Ou será que insinuavam uma verdade mais sombria? Alguns sussurravam que a caveira era usada como um condutor, uma forma de se comunicar com seres de outro mundo. O Vaticano permaneceu em silêncio, alimentando as chamas da especulação. Seção 6. O peso dos segredos, pressão pública e o Vaticano. O século XXI chegou, trazendo consigo uma era de informação e transparência. O público, não mais contente com a fé cega, exigia respostas. O Vaticano, antes um bastião intocável de poder, se viu diante de uma pressão crescente para revelar seus segredos. A internet fervilhava de especulações. Blogs dedicados a descobrir as verdades ocultas do Vaticano surgiram da noite para o dia. Documentários exploravam as origens da caveira, questionando o silêncio da Igreja. Petições circulavam,
exigindo que o Vaticano liberasse a caveira para análise científica. O Vaticano, no entanto, se manteve firme. Seção 7. Origens desconhecidas. Teorias sobre o passado da caveira. Teorias sobre as origens da caveira são abundantes, cada uma mais fantástica que a anterior. Alguns sussurram sobre alienígenas ancestrais, visitando a Terra em um passado distante, sua presença registrada nos próprios ossos da caveira. Outros apontam para civilizações perdidas, impérios que antecederam a história registrada, sua existência apagada dos anais do tempo. Seria a caveira uma relíquia desses povos esquecidos? Um testemunho de seu conhecimento avançado e deuses esquecidos? O formato alongado da caveira, tão diferente do de um humano, alimenta essas teorias. O Vaticano, é claro, descarta essas teorias como nada mais do que especulações descabidas. Seção 8. Ecos do Cosmos. A hipótese extraterrestre. A teoria mais radical é que a caveira seja de origem extraterrestre. Sua forma incomum e textura lisa sugerem um ser que não é deste mundo. Seria a caveira um vestígio de um visitante alienígena do passado? Um mensageiro das estrelas? Sua presença na Terra um sinal de uma conexão cósmica que estamos apenas começando a entender? O Vaticano nega tais alegações. A Igreja, enraizada no divino, não consegue se reconciliar com a ideia de inteligência extraterrestre. No entanto, a possibilidade permanece, um sussurro no fundo de nossas mentes. Seção 9. Relíquias sagradas. Uma conexão bíblica? Alguns estudiosos propõem uma teoria menos radical, embora não menos intrigante. Seria a caveira uma relíquia dos tempos bíblicos, um elo tangível com as figuras e eventos narrados nas Escrituras Sagradas? A Bíblia está repleta de contos de milagres e intervenção divina. Seria a caveira uma evidência desses eventos? Uma prova de que as histórias que consideramos sagradas são mais do que apenas alegoria e metáfora? Alguns especulam que a caveira pertenceu a um profeta, um santo ou até mesmo um anjo. O Vaticano, embora não endosse explicitamente essa teoria, pouco fez para desencorajá-la. Seção 10. O futuro dos segredos. Revelação e seu impacto. O Vaticano está em uma encruzilhada. O peso de seus segredos, antes uma fonte de poder, agora ameaça destruir seus próprios alicerces. O mundo observa, espera e exige respostas. O Vaticano continuará a se agarrar aos seus segredos ou finalmente cederá à pressão pública e revelará a verdade sobre a caveira? As implicações de ambas as escolhas são impressionantes. A revelação pode inaugurar uma nova era de compreensão, um mundo onde a ciência e a religião andam de mãos dadas. Seção 11. O poder da crença. Fé versus facto. A luta do Vaticano é, em última análise, um reflexo do próprio conflito interno da humanidade. A batalha entre a fé e a razão, entre o conforto da crença e as duras realidades do desconhecido. Durante séculos, a religião forneceu respostas, consolo, uma estrutura para entendermos nosso lugar no cosmos. Mas o que acontece quando essas respostas são desafiadas, quando o conforto da fé é abalado pelos fatos frios e duros da ciência? Seção 12. Os segredos do Vaticano. Um enigma duradouro. Os segredos do Vaticano, assim como a própria caveira, permanecem um enigma. Sua existência é tanto uma fonte de fascínio quanto de medo, um testemunho do poder duradouro do desconhecido. Seja a caveira uma relíquia de visitantes alienígenas, um testemunho de milagres bíblicos ou simplesmente uma estranha peça da natureza, ela serve como um poderoso lembrete. Vivemos em um mundo de mistérios, onde a verdade é muitas vezes mais estranha que a ficção.